Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizestes o Bispo Santo Ambrósio, doutor da fé católica e exemplo de intrépido pastor, despertai na vossa Igreja homens segundo o vosso coração, que a governem com força e sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Invoquemos e nos consagremos ao Espírito Santo. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus, ao vosso dispor coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do seu amor. Dai-me o que não sei, nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo ou não quero vos dar. Com toda a liberdade, fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos vocês me ouviram rezando a coleta da memória de Santo Ambrósio, muito querido ao nosso coração, irmão de Santa Marcelina, a cuja congregação pertenci, e sou grata por tudo que eu sou, por tudo que eu aprendi lá, pela herança que eu trago comigo, uma gratidão profunda à congregação e às irmãs de Santa Marcelina. Vamos caminhar um pouquinho mais na nossa pastoral sobre o Pai Nosso. Hoje estamos em 7 de dezembro de 2021. E este terceiro vídeo tem como título Santo Tomás de Aquino e as qualidades requeridas para todas as orações. Nós rezamos no início também o Pai Nosso. Segundo Santo Agostinho, o Pai Nosso é uma oração que, quando rezada com devoção, com piedade, com fé, apaga os nossos pecados veniais. Então, isso é um fruto maravilhoso dessa oração que nos foi ensinada pelo próprio Jesus. Santo Tomás de Aquino diz que toda e qualquer oração, portanto, não somente o Pai Nosso, toda e qualquer oração deve ter 5 qualidades, características, né? A confiança,
a retidão, ela deve ser uma oração ordenada, devota e humilde. Hoje nós vamos falar sobre como a oração deve ser uma oração confiante. E vocês percebam que no Pai Nosso, o espírito primeiro com que se reza essa oração é a confiança no Pai. Isto é muito bem ensinado na Sagrada Escritura. A fundamentação desta confiança que nós temos que ter no coração quando conversamos com Deus, nosso Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Tomemos então na mão a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16. Lá está escrito: de fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo à nossa semelhança, sem todavia pecar. Aproximemo-nos então, seguros e confiantes, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. 2 versículos riquíssimos de conteúdo, e nós podemos resumi-los em algumas partes. Primeiro, o sumo e eterno sacerdote que oferece o sacrifício da sua própria vida para nos resgatar, nos redimir do pecado, nada mais é do que o Filho de Deus feito homem. É Deus, homem, Jesus Cristo, nosso único e eterno sumo sacerdote. Portanto, a Sagrada Eucaristia, celebrada, a missa da qual nós participamos o mais possível, é o único sacrifício agradável a Deus, porque nós oferecemos com Ele, por Ele e nele, aquilo que de mais precioso o Pai merece. Sozinhos nós não somos nada. E foi Jesus mesmo que disse: sem mim nada podeis fazer, nem oferecer o máximo do sacrifício da sua vida, sem que seja por Cristo, em Cristo, e por Cristo, com Cristo e em Cristo, não tem valor nenhum diante de Deus. E ele deu prova disso porque ele mesmo, a nossa semelhança, foi provado em tudo, até o máximo sacrifício da sua própria vida. Portanto, se ele deu a vida por nós, a oração, a nossa oração, no sentido de um relacionamento pessoal com Deus, há de ser uma aproximação, um momento em que eu me aproximo do trono da graça, do trono de Deus, com confiança. Eu me aproximo confiante, entregue, sabendo que Deus deseja para mim o melhor, Ele tem para mim o melhor. Então é com gratidão que nos aproximamos do altar, nos aproximamos do sacrário. E quando eu não estou numa capela onde esses elementos estão presentes, essas realidades celestiais estão presentes nas nossas igrejas, se eu estou lá no segredo do meu quarto, da minha sala, sei lá onde você reza, do seu cantinho, do seu oratório, esse trono de graça, não se esqueça, é o seu coração, lá onde o Espírito Santo habita. Então nós temos que fazer sempre esse exercício de descermos no nosso interior, no trono da graça de Deus, que se faz presente numa alma em estado de graça, né?
E por isso nós nos aproximamos confiantes para conseguirmos, olha bem, alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Quais auxílios? Aqueles que nós pedimos no Pai Nosso. Depois nós vamos particularizar cada um desses pedidos. Eu aprendi, no meu tempo de noviciado, uma frase que as irmãs italianas nos ensinaram, né? A minha mestra de noviça, italiana também, ela nos ensinava, nós rezávamos, né, o tercinho da Divina Providência, e depois a gente falava assim, em italiano, mas eu vou falar em português. Não sei como, não sei quando, mas eu estou certa que Nossa Senhora me ajudará. Não sei como, não sei quando. Deus me dispensará o auxílio de que eu necessito no momento oportuno. Eu não sei qual é esse momento oportuno. Então vejam que qualquer oração nossa se reveste desse espírito de confiança. Não sei como, não sei quando, mas eu sei que Deus proverá para mim o melhor. O melhor. Se o que estou pedindo não for o melhor para mim, Deus não me dará isso, Ele vai me dar o melhor. São Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 8, também tem algo a nos ensinar, quando ele diz que aquele que pedir, peça com fé sem duvidar. Sem duvidar. A dúvida é própria da nossa natureza humana, né? Duvidar de Deus, duvidar do próximo, às vezes duvidar de nós mesmos, né? O que não é tão ruim, é saudável. Eu não ponho a minha confiança em mim, eu não ponho a minha confiança total no ser humano, a minha confiança total, sem dúvida nenhuma, de que Deus é a meu favor, Deus está comigo, Deus é providência na minha vida. Aqui eu não posso colocar um fio de cabelo de dúvida, porque Deus é o Todo-Poderoso. E por que eu não posso duvidar? Continua São Tiago explicando, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar impelida e agitada pelo vento. A onda do mar sobe, né? Então eu estou em alta, em alfa, né? Aí eu rezo com todo fervor, eu espero, eu sei que Deus é por mim. E de repente essa onda vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, e eu também vou me quebrando, a minha oração vai se fragmentando, a minha confiança vai para o ralo, e eu me torno insegura diante das coisas de Deus, dos acontecimentos. Mas onde está Deus? Né? Onde está Deus nisso? Onde está Deus naquilo? Cadê as promessas de Deus que não se concretizam? Deus não nos quer como ondas encapeladas, né? Tocadas pelo vento, agitado pelo vento de qualquer pensamento bobo que vem na nossa cabeça, de qualquer palavra que saia da boca de um insensato. E continua São Tiago, não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque se você for uma pessoa ambígua, o pé em duas canoas, e inconstante nos seus caminhos, não é só na hora da oração, não. É no estilo de vida que você leva. A sua oração tem que ser motivação para um caminhar confiante, sem dúvida, sem ambiguidade, sem duplicidade e totalmente constante. É uma conquista, gente. É uma sese permanente que nós temos que fazer. Nós não caminhamos linearmente, numa linha reta. Nós oscilamos. Isso é parte da nossa natureza. O importante é que eu não perca a confiança no Deus que me ama. E olha bem, me ama como um filho único.
uma filha única. Aquela palavra que foi ouvida no batismo de Jesus, que foi ouvida na transfiguração: este é meu filho muito amado, em quem eu pus toda a minha benevolência, escutai-o. Eu posso dizer que Deus, olhando para mim, enxerga o seu filho em mim, em cada ser humano, e continua dizendo: esta é a minha filha muito amada, em quem eu tenho posto toda a minha benevolência, todo o meu bem-querer. Então, nós não temos por que duvidar. Não temos como não rezar com o coração confiante. E por que o Pai Nosso, segundo Santo Tomás de Aquino, é a mais segura e a mais confiável oração? Olha bem, o Pai Nosso é a oração mais segura e a mais confiável oração. Por quê? Primeiro, porque nos foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo, que São João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, chama de advogado, ou nosso defensor. Ele diz com todas as letras: nós temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Olha bem, nós temos junto do Pai Jesus Cristo, nomeado e feito advogado de defesa. O santo, o puro, o Deus Altíssimo, só vós sois santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. É o advogado mais autorizado a exercer a nosso respeito a defesa junto do Pai. E é Ele que nos ensinou: quando vocês rezarem, digam Pai Nosso. Depois, esse mesmo Jesus é também chamado por São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, de sábio e possuidor de todos os tesouros da sabedoria, como está escrito: nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Portanto, o Pai Nosso saiu das entranhas de Jesus. Ele quase que comunicou conosco como é que Ele quer que nós rezemos. Se há uma oração que não pode faltar no nosso dia, é a oração do Pai Nosso, a oração por excelência. Porque além de ter sido instruído e ensinado pelo nosso Cristo Jesus, advogado de defesa, Ele é a sabedoria encarnada. E, portanto, o que Ele ensina corresponde à sabedoria. Seguir os passos de Jesus é ir se tornando cada vez mais uma pessoa sábia. Na oração também, né? Então, é como que Jesus rasgou o coração e revelou o tesouro da oração para nós. Rezem assim. Um terceiro motivo porque o Pai Nosso é a mais segura e confiável das orações é porque no Salmo 91, versículo 15, nós rezamos. O salmista reza e nós com ele entendemos muito mais do que ele estava entendendo quando ele rezava. Ele diz, põe na boca de Deus: Ele me invocará e eu lhe darei resposta. Todo aquele que invocar
terá a sua resposta. Ora, isso é palavra de Deus, não é palavra de qualquer um. Então, quando nós rezamos o Pai Nosso, as invocações que nós fazemos, os pedidos que tem o Pai Nosso, nós temos a certeza que Deus está nos ouvindo. Ele me invocará e eu lhe darei resposta. E afinal, a mais contundente palavra de Jesus, que confirma que o Pai Nosso é a oração mais segura e mais confiável, na qual nós podemos depositar a nossa confiança de sermos atendidos. Quando Jesus diz: pedi e recebereis. No Pai Nosso estão condensadas e ordenadas, organizadas, todas as intenções que deveriam ser as nossas intenções. Portanto, aquilo que você pede a Deus, qualquer coisa que você peça a Deus, tem, direto ou indiretamente, uma ligação com os pedidos que nós fazemos do Pai Nosso. Nesse momento, vos louvamos, bendizemos, agradecemos, Senhor, por Santo Tomás de Aquino, por Santo Ambrósio, por essa corrente de santos pastores e doutores que nos deixaram um legado tão precioso na vida espiritual e doutrinal. Santa Maria, sede de sabedoria, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obediência, ensinai-nos a obedecer. O nosso compromisso da semana continua sendo a oração diária com a liturgia da missa ou do ofício das leituras. E também, agora, o outro compromisso é que cada um reze o Pai Nosso com a máxima atenção, sem pressa, tendo como pano de fundo a certeza de que o que pedirmos, receberemos. Quem nos garante é Jesus. Espero que a partilha não seja a motivação da sua oração. Reze não em vista de porque você vai ter que partilhar ou o que você vai partilhar. Converse com o Senhor espontaneamente no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.